Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no quarto trimestre de 2021. Essa é a série Promessas de Deus e hoje nós vamos para a lição de número 24, cujo tema é Promessa da Salvação. Antes de nós darmos início à lição, vamos fazer a nossa oração. Onde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à Tua santa presença em oração nesse momento. Fazemos a Ti confissão dos nossos pecados e erros e falhas e clamamos, Pai, pelo sangue precioso que Jesus derramou naquela cruz e pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica e nos santifica e nos conduza pelo Teu Santo Espírito a essa aula que nós vamos ter. Desde agora, Senhor, nós Te agradecemos e Te damos toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Série Promessas de Deus, lição 24, Promessa da Salvação. A lição dessa semana trata da mais importante de todas as promessas divinas, a promessa da salvação. Essa bendita e gloriosa dádiva é a fonte mediante a qual todas as bênçãos espirituais são comunicadas ao que crê. Então, irmãos, de todas as bênçãos e de todas as promessas de Deus, essa é sem dúvida a maior de todas e a principal. É a promessa da salvação em Cristo Jesus para todo aquele que crê, para todo aquele que reconhece o sacrifício do Senhor Jesus no Calvário e que o recebe como Senhor e Salvador. Amém? Aleluia! O texto base está em Mateus capítulo 1, 21, que diz assim: E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Objetivos gerais da lição. Após essa aula, deveremos estar aptos a descrever a promessa divina da salvação, aceitar o plano divino da salvação em Cristo e conscientizar-se da necessidade da salvação pessoal. A verdade prática da lição é a promessa da salvação abre portas para o cumprimento de todas as demais promessas de Deus para nós. Por quê? Porque tudo está inserido em Cristo Jesus. Então, quando eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida, eu, evidentemente, já recebo a graça e a bênção, não é, que está na promessa da salvação e todas as demais promessas de Deus que estão contidas nas Escrituras, eu poderei viver pela fé no Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Logo em seguida aí você vai ter as leituras diárias de segunda a sábado, com temas relevantes a respeito deste assunto que nós estamos tratando. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 1, versículos de 18 até 23, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria difamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia. Então esse texto de Mateus capítulo 1, do versículo 18 até o 23, nos fala a respeito do nascimento do Messias, do prometido, do Cristo de Deus, não é? E a gente nota aqui em certa passagem que José, seu marido, marido de Maria, sendo um homem justo, intentou abandoná-la secretamente. Por quê? Porque antes mesmo do casamento ela estava grávida. E o anjo visitou José de uma forma gloriosa, em sonho, dizendo a ele que aquele menino que se achava no ventre de Maria era do Espírito Santo, né? E José a recebeu ali por esposa. Então nós vemos a ação do Senhor, não é? Na vida de Maria, e a ação do Senhor para com os homens, para com a humanidade, através do cumprimento daquela promessa que foi feita ainda lá no início, quando o homem caiu, não é? O cumprimento da promessa de que viria um Salvador, de que viria alguém para nos resgatar. E essa promessa se cumpriu em Cristo Jesus. Aleluia. Tópico 1. Necessidade da promessa, a razão da promessa. A queda, como registrada em Gênesis, trouxe transtornos e males irreparáveis para a raça humana. Toda a natureza passou a sofrer as consequências do pecado que introduziu a morte no mundo e destituiu o homem da sua perfeita comunhão com o Criador. Entenda-se morte aqui não apenas como a separação física dos entes queridos, mas, sobretudo, a separação espiritual e eterna de Deus. Esse é o efeito mais dramático da desobediência dos nossos primeiros pais, já que Deus não os criou para a morte, mas sim para a vida. É tanto que a luta pela sobrevivência é algo inato em qualquer ser humano. Sua expulsão do jardim do Éden, todavia, é o símbolo perfeito dessa perda. Então essa é a razão da promessa da salvação. Em consequência do pecado, em consequência da queda, o homem morreu. E não é a morte física que está sendo dita aqui, e sim a separação de Deus por conta do pecado. Só realmente com a vinda do Messias, só realmente com a vinda do Senhor Jesus, é que nós teríamos então esse caminho de volta para o nosso Deus restaurado. Amém? Glória a Deus. 2. A origem da promessa. Deus, no seu infinito amor, presciência e soberania, como Senhor da história, proveu o Cordeiro para remir a humanidade perdida. Seu primeiro ato após a entrada do pecado no mundo foi imolar um animal, derramar seu sangue e com a pele providenciar vestes para o primeiro casal. Sangue fala do meio para a redenção e vestes dos resultados, isso é, o usufruto da salvação. Com isso estava inaugurada a Era dos Tipos no Antigo Testamento, que apontaram ao longo das Escrituras para o grande momento da encarnação de Cristo, tal qual está descrito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, louvado seja o nome do Senhor. Então, a origem propriamente dita dessa promessa, da promessa do Cristo Jesus, da vinda do Senhor Jesus, está justamente na queda do homem. Não é? Por conta da queda do homem é que Deus fez essa promessa de restauração, fez essa promessa de salvação e providenciou o Cordeiro que é Cristo Jesus. A lição nos diz e nos relata a respeito do primeiro cordeiro que foi morto lá no início, que era apenas e tão somente um sinal, não é? Então, o animal foi morto, seu sangue foi derramado, para que através disso Deus fizesse vestes, né, com a pele do animal, para vestir o ser humano que havia pecado. Então é um sinal de que seria dada também a vida do Cordeiro, que é Jesus Cristo, para que, através do seu sacrifício, todos nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Amém? Glória a Deus.
3. O propósito da promessa. A promessa divina da salvação compreende a redenção do homem da escravidão do pecado, a restauração da sua comunhão com Deus e a segurança da vida eterna com o Senhor na glória. Qualquer pecador pode ser salvo aqui e agora. Basta apenas arrepender-se dos seus pecados e crer na suficiência da graça manifestada em Cristo Jesus. Glória a Deus, amém? Então, qualquer pessoa, irmãos, a bênção está disponível a qualquer pessoa que a desejar. Basta que você creia em Jesus Cristo, confesse os seus pecados e o receba como Senhor e Salvador. E você será marcado com o selo do Espírito Santo de Deus, você será marcado como um filho de Deus, comprado de volta para Deus, não com coisas corruptíveis como ouro e prata, mas sim com o precioso sangue de Jesus derramado naquela cruz. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2. O caminho da promessa. A promessa através da Bíblia. A promessa da salvação pontilha as Escrituras desde o Gênesis, seja através dos tipos do Pentateuco, seja através dos personagens típicos que apontavam para a salvação, ou através dos conteúdos proféticos que apontavam para o dia em que Cristo nasceria de uma virgem concebida pelo poder do Espírito Santo. Em determinados episódios bíblicos, como por exemplo o milagroso livramento de Raabe da destruição das muralhas de Jericó, a saga do casamento de Ruth com Boaz, o ato destemido de Maria viajando nos dias finais da sua gravidez de Nazaré para Belém. A promessa da salvação é reafirmada na história humana como um ato soberano da parte de Deus em favor do homem. É reconfortante para a nossa fé. Amém? Glória a Deus. Então, nesses episódios narrados aqui na lição, nós vemos a promessa de Deus através dos tempos na Bíblia Sagrada. Então, nós vemos a promessa de Deus em episódios da Bíblia Sagrada, como, por exemplo, esses citados, né? Raabe, sendo livrada ela e sua casa da destruição total lá em Jericó, quando Israel, ao entrar na terra prometida, invadiu e destruiu a cidade de Jericó e livrou Raabe. E se nós observarmos bem, Jesus é dessa mesma linhagem, não é? Então já é um milagre, já é a vinda do Senhor sendo profetizada, sendo declarada através dos tempos. Aí vem também a saga do casamento de Ruth com Boaz. Também o Senhor Jesus é descendente dessa linhagem. E por fim, Maria viajando nos finais dos dias da sua gravidez, não é? De Nazaré para Belém. Então você vê a coragem dessa mulher, a firmeza, a determinação, não é? Em servir ao Senhor com seu próprio corpo, dando ali a condição de entrada do ponto de vista humano, não é? Do Senhor Jesus na terra, para que se cumprisse a promessa de Deus para o ser humano, que era a salvação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 2. A promessa concretizada. Antes de descrever o cenário da promessa da salvação, com o nascimento de Cristo, Mateus faz questão de destacar a sua genealogia no capítulo 1 do seu livro, para deixar claro que esse acontecimento era o fiel cumprimento do que fora várias vezes reiterado nas profecias do Antigo Testamento. Veja que o próprio Deus cuidou para que José compreendesse a singularidade daquele evento de tal maneira que ele soube portar-se com zelo em seu cuidado para com Maria e em seu amor paternal. Cristo, portanto, veio cumprir na plenitude dos tempos a promessa da salvação configurada no primeiro sacrifício realizado no Éden e anunciada no primeiro pacto entre Deus e o homem registrado na Bíblia. Aleluia! Vale ressaltar, inclusive, que essa promessa fica explícita na própria anunciação, quando o anjo declara a José:
e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Detalhe, o sentido do vocábulo da palavra Jesus é justamente esse. Ele é a nossa salvação prometida. Jesus é o Salvador, é aquele que veio, é o enviado do Senhor, ele é o Cristo, não é? Glória a Deus. Então você vê, irmãos, que já Mateus descreve claramente o cumprimento da promessa de Deus, já traçando ali no iniciozinho do seu evangelho a genealogia de Cristo Jesus, contando passo a passo a descendência do Senhor Jesus desde o início até o seu nascimento. Amém? Aleluia. Tópico 3. O alcance da promessa. 1. O caráter peculiar da promessa. A divina promessa da salvação não é um complexo conceito teológico que mais afasta o homem de Deus do que dele o aproxima. Essa promessa tem a ver com o recomeço do relacionamento com Deus desfeito pelo pecado e o recebimento de todas as bênçãos inerentes a ela nesta vida e no porvir. A salvação implica viver continuamente na presença de Deus e experimentar a sua graça aqui e agora e permanecer desfrutando da comunhão perfeita quando nós chegarmos ao céu. Então você vê que o caráter da promessa é justamente esse, não é? Não é algo complexo, não é um estudo teológico, não é alguma coisa que muitas das vezes acaba afastando mais o ser humano de Deus do que aproximando, porque a promessa de Deus não é um capítulo da teologia estudada pelos homens, né? Ela tem a ver com o recomeço do relacionamento com Deus, né? Ela tem a ver com a ligação, com a nova ligação entre o homem e Deus através de Cristo Jesus. Cristo é realmente a nossa ligação entre, é o elo que nos une, nós, seres humanos, com o nosso Criador, com o nosso Deus. É pela fé em Jesus, é através da fé em Jesus Cristo, através daquilo que Ele fez por nós no Calvário, que nós teremos novamente o nosso caminho pavimentado diante do Senhor. Amém? Aleluia. 2. Caráter universal da promessa. A promessa da salvação foi feita indistintamente a todos. Esta é a razão pela qual o Evangelho precisa ser pregado a todos os povos. A universalidade da promessa não significa, todavia, que todos serão salvos ao acaso. A vontade de Deus é que todos obtenham a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. Então é por isso que Deus manda realmente, o próprio Senhor Jesus disse à igreja para ir e pregar o Evangelho a todas as nações. Por quê? Porque a salvação é para todos aqueles que realmente escutam, para que todos aqueles que ouvem, não é, a ministração da palavra de Deus, o evangelho da salvação, e creem e recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso, a necessidade da igreja anunciar o evangelho, as boas novas do evangelho, a todas as nações. Amém? Glória a Deus. Conclusão. A promessa da salvação é, portanto, a porta de entrada para uma vida cristã frutífera, consoante o propósito de Deus para o homem. Ela é parte essencial daquilo que ele planejou para a raça humana até o tempo da restauração de todas as coisas. Isso aí está em Atos capítulo 3. Então, a promessa da salvação, não é? Em Cristo Jesus, ela é a porta de entrada para uma vida frutífera, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de tranquilidade, uma vida com saúde, uma vida plena de alegria. Não importa se o mundo estiver sendo, irmãos, sabe, estiver caminhando de ponta cabeça. Se nós temos a Cristo na nossa vida, nós temos paz de espírito e nós temos, acima de tudo, a certeza da nossa salvação. A certeza de que se de hoje para amanhã nós fecharmos os nossos olhos nesse mundo, nós temos um lugar para nós reservado. E naquele glorioso dia, nós reinaremos juntamente com o Senhor. Então, se você nunca fez, irmão, uma oração de aceitação daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, não perca mais um segundo sequer, faça isso hoje, faça agora, ore,
confesse os seus pecados e receba a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Reconheça aquilo que Ele fez por nós, por você e por mim, na cruz do Calvário, e seja salvo. Tenha o seu nome escrito no livro da vida para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Logo em seguida aí nós vamos ter os exercícios para refletirmos, não é? Com aquele joguinho de perguntas e respostas a respeito desse tema tão relevante que nos traz a nossa lição de hoje, lição de número 24, promessa da salvação. Amém? Aleluia. Vamos orar? Aí aonde você está, curve a sua cabeça e feche os seus olhos e vamos agradecer. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa lição 24. Nós te agradecemos, Senhor, pela promessa da salvação que se cumpriu na vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te agradecemos, porque nós não somos merecedores disso, mas devido ao seu grande amor, ao seu imensurável amor, nós fomos resgatados por Cristo Jesus e pela fé em Jesus Cristo, nós temos a promessa da vida eterna diante do Senhor. Nós te agradecemos por isso também, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, minha irmã. Graças a Deus pela promessa da salvação, graças a Deus pela promessa da vida eterna, graças a Deus pela vinda do Senhor Jesus e pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Que Deus seja louvado todos os dias, que o seu glorioso nome seja conhecido de sol a sol, que o nome de Jesus seja exaltado e que nós possamos naquele dia nos reunirmos como ovelhas do pastoreio do Senhor, ovelhas do aprisco do Senhor, e todos sermos ali então reunidos, louvando, cantando, bendizendo ao nosso Deus por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Erga suas mãos aonde você estiver e receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa, sejam agora e para sempre sobre você, sobre sua casa e sua família. Eu te abençoo para que você viva um restante de final de semana e uma nova semana pela frente de paz, de alegria, de abundância, e que você viva realmente em toda a sua plenitude as promessas de Deus para a sua vida. Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Semana que vem estaremos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá. Paz.